Histórias. A nossa vida é construída por histórias. Quer sejam boas ou ruins, elas moldam o nosso caráter. Mas será que é só isso? Será que as nossas histórias pessoais conseguem dar sentido à vida? Será que a humanidade é simplesmente um conjunto de histórias de pessoas que um dia podem ou não se encontrar? Não é só isso. A Bíblia fala de uma grande história, de uma grande narrativa, um drama, no qual os seres humanos são personagens da existência. E é dentro dessa história maior que podemos encontrar valor e propósito na vida. Deus é o verdadeiro autor dessa história. E você, onde se encontra nesse grande drama do universo? Então, o nosso tema de hoje tem a ver com o ato 2 aqui, o segundo episódio, Rebelião no Reino. Rebelião no Reino. Então, aconteceu alguma coisa aí, dentro desse ato de Deus, de criar o mundo. Depois que Deus estabelece essas coisas, depois que Deus estabelece o reino, cria todas as coisas, acontece alguma coisa. Algo inesperado. Alguma coisa dá errado. É como se começasse ali o grande conflito do universo. Nos filmes, quando a gente é apresentado ali aos personagens, a história começa a se desenrolar, chega um ponto em que aparece o vilão, na verdade. Chega um ponto onde o conflito daquela história começa a se desenrolar. Nós temos ali o vilão, os mocinhos, e aí aquela história começa a ter um desenrolar mais intenso, onde existe uma batalha ferrenha a ser travada. Na nossa história da vida real, a história do universo, aconteceu algo parecido. Surge alguém ali na história, surge um ser que vai querer melar o roteiro de Deus. Surge um ser querendo sabotar o roteiro de Deus. Querendo dar um fim ali àquela história de harmonia, de alegria. Porque se você lembrar bem, Deus criou um mundo perfeito, né? E aqui eu coloquei só essa foto para a gente ilustrar aí. Deus criou um mundo perfeito. Um mundo onde os seres da natureza, os animais, as plantas, as florestas, os rios, tudo estava no seu perfeito lugar. E o homem também estava dentro desse cenário, cuidando e cultivando da terra. O homem estava ali vivendo em harmonia plena com o mundo criado. Deus estabeleceu os astros no céu, o sol para trazer luz ao dia, a lua para trazer luz à noite. Deus fez separação entre terra, entre mar, foi colocando os peixinhos, as aves, e nós vimos tudo isso na semana passada. E nós vimos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? É como se Deus tivesse colocado a sua marca no homem. E que marca é essa? A capacidade de nós também sermos criativos, criadores. Não como Deus, né? O Criador que cria do nada alguma coisa. Mas usando o que Deus já criou, Deus nos deu a capacidade também de criarmos, de sermos criativos, de avançarmos a tecnologia no mundo e também a capacidade de nos relacionar. Isso a gente viu semana passada. E Deus pôs o homem e a mulher no Éden. E esse nome Éden tem muito a ver com paz, com satisfação, com harmonia. Porque foi exatamente esse o propósito de Deus. Criar um reino, criar um mundo em harmonia, onde os seus personagens pudessem viver em harmonia com esse rei divino, o Senhor. Rapaz, num contexto desse, num cenário desse, é de se esperar que alguma coisa dê errado? Não é, né? Não é. É que nem aquelas histórias de filmes, né, e novelas que você vê tá tudo dando certo, tudo dando certo. Mas como a gente já sabe como é a vida real, o que é que a gente espera quando está tudo dando certo? Vai vir alguma coisa dar errado. Mas ainda não existia o errado. Não existia o mal nessa história toda. Então, Adão e Eva, os primeiros seres criados, não esperavam que acontecesse alguma coisa errada. Nós já esperamos porque a gente já sabe que naturalmente a vida é assim. E os filmes, eles copiam, eles imitam a vida real. Nos filmes, quando as coisas estão dando certo, vem alguma coisa que atrapalha e vem alguma coisa que dá errado. E todos nós sabemos por experiência própria, em que vivemos
no mundo em que vivemos, como ele está totalmente diferente de como Deus o criou. Não existe mais essa harmonia. Não existe mais essa beleza toda. Não existe mais essa perfeição. Não existe mais essa tranquilidade, essa paz. E o que foi que aconteceu, então? Se a gente está vendo que tudo está diferente de como Deus criou. O que foi que aconteceu aí para isso ficar diferente? E aí, nós temos um texto da Bíblia que vai explicar um pouco disso. Não vai nos dar todas as informações. Não vai nos dar todos os detalhes. Mas vai dizer que aconteceu alguma coisa para que o mundo que Deus criou perfeito e bom, tranquilo, em harmonia, virasse esse caos em que a gente vive hoje, né? Violência, guerra e tudo de ruim que a gente vê por aí afora, nos telejornais e só você sair na rua. O que foi que aconteceu? Então está aqui Gênesis 3, vai nos responder essa pergunta. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler alguns versos aqui que podem nos dar base para entender o que foi que aconteceu com o mundo, que rebelião é essa, o que foi que deu errado para chegarmos a hoje. Lá em Gênesis 3, capítulo 1, aparece um ser, essa serpente aí, que o texto diz que foi Deus que criou esse animal. Só que parece que por trás da serpente existe algo a mais. Existe um outro ser aqui. E aí é uma das informações que Gênesis 3 não nos dá. De onde foi que veio esse ser? Quem é esse ser? A gente vai saber ao longo das escrituras depois que esse ser é Satanás, é o inimigo das nossas almas, é o diabo. Lá em Apocalipse 12, 9 fala isso, que a antiga serpente é ele. Mas essa informação não é nos dada em Gênesis 3. O que Gênesis 3 nos fala é que esse ser, essa serpente, ela tenta sabotar a obra de Deus. O mundo perfeito criado por Deus. Como é que ela tenta sabotar? Ela tenta pôr dúvida na palavra de Deus. Lembra que na semana passada a gente viu que a palavra de Deus foi aquilo que Deus usou para criar todas as coisas? Ele disse, haja luz e houve luz. Não é verdade? A palavra de Deus a gente viu que é o seu poder sendo expresso, sendo proclamado, um poder que traz luz e que traz vida. Traz luz para a escuridão e traz vida onde há morte, onde há caos, traz ordem. E quando a serpente tenta sabotar o mundo, ela vai exatamente tentar tocar na palavra de Deus. Essa é a estratégia. Tentar pôr em dúvida o que Deus disse. Olha o que temos aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela já está tentando lançar uma dúvida, né? Perguntando, foi isso mesmo que Deus disse? E aí ela lança, não comam de nenhuma fruta, nenhuma árvore de todo o jardim. Mas será que tinha sido isso o que Deus tinha falado para o homem? Não tinha sido isso. Mas a serpente quer atacar exatamente a palavra de Deus. E aqui eu já tiro uma grande lição para nossas vidas. As coisas começam a dar errado quando a gente começa a pôr em dúvida a palavra de Deus. Quando a gente tenta, de alguma forma, descredibilizar o que Deus disse, relativizar o que Deus disse, as coisas começam a dar errado. Ah, mas será que é isso mesmo que a Bíblia tem dizendo? Será que é isso mesmo que Deus quer da minha vida? Não, eu acho que é melhor assim. E a gente começa a relativizar o que Deus diz. E o mundo começa a ser permissivo. Quando a gente relativiza a verdade, quando a gente tenta destruir a palavra de Deus, o que Deus disse, ou pôr em dúvida, sabe o que é que acontece? O mundo começa a ser permissivo com coisas que Deus odeia. Com coisas que Deus despreza. O mundo começa a ser permissivo ao ponto de relativizar princípios, relativizar valores. Para quê? Para ir contra a vontade de Deus, para viver a sua própria maneira. É esse o anseio do homem, é viver de acordo com o seu próprio coração. Aquilo que der na sua telha, eu quero fazer. Aquilo que der na sua telha, o homem quer fazer. Mas nós somos chamados a não baixar a régua, né?
a não relativizar princípios e valores, mas a seguir a voz de Deus como Ele diz, como Ele fala. E como foi que Deus falou? Como foi que Deus falou? O que foi que realmente Deus disse? Olha o que Deus disse, lá em Gênesis 2, 16 a 17. Depois que ele criou o homem e a mulher, ele deu algumas instruções e ele falou, olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, já vimos que a serpente estava querendo lançar uma casca de banana. Pôr em dúvida a palavra de Deus. Mas o que Deus tinha dito realmente, você pode comer de tudo, menos de uma árvore. Menos do fruto dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Porque vai ter uma consequência. No dia que você comer dela, certamente você morrerá. Foram essas as palavras de Deus. E a serpente tentou pôr em dúvida. E depois da dúvida, sabe o que é que vem? Você começa a acreditar na mentira. Você começa a acreditar na mentira. Olha o que é que a mulher responde à serpente. A mulher responde o seguinte, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A mulher falou alguma coisa certa aí. Ela falou que de todas as árvores poderiam comer. Só que ela disse, mas de um a gente não pode nem comer e nem tocar. Deus tinha falado em tocar na árvore, que não podia tocar? Deus não tinha falado isso. Ela já está acrescentando aqui alguma coisa que Deus não disse. E isso também é perigoso. Tanto você colocar em dúvida o que Deus disse, quanto você acrescentar palavras na boca de Deus é perigoso. E não é à toa que na história da humanidade, muita gente tentou fazer atrocidades, se justificando pela Bíblia. Escravidão foi uma dessas coisas. E as pessoas tentavam justificar a escravidão utilizando a Bíblia, colocando palavras na boca de Deus. Deus não falou, Deus não deu aval. Entendem? É perigoso demais quando a gente olha para a palavra de Deus e tenta distorcer, tenta pôr em dúvida, tenta colocar palavras que Deus não disse. É assim que começa o destroço, e foi assim que começou o destroço do mundo. Porque a dúvida vem, vai te seduzindo, e acaba que você, realmente talvez não tenha sido assim que Deus disse. E você, já com aquela ânsia de querer fazer a sua própria vontade, só está arrumando alguma justificativa, alguma desculpa para viver longe de Deus. E o que acontece? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Agora ela está falando com toda certeza. E está dizendo que Deus é mentiroso. Ele disse que vocês iam morrer, pois certamente vocês não morrerão. Certamente. E ela ainda coloca em dúvida aqui a bondade de Deus. A serpente vai dizer que Deus está com as motivações mais erradas possíveis. E vai dizer, não, Deus está inventando esse negócio de que vocês vão morrer. Sabe por quê? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês vão encontrar a verdadeira vida. Porque vocês agora serão conhecedores do bem e do mal. E se tornarão como Ele. Em outras palavras, o que é que essa serpente está acusando Deus? Deus é um megalomaníaco que não quer concorrência com ninguém. Esse negócio de você comer o fruto só vai te dar potencial para ser como Deus, conhecedor do que é certo, do que é errado. E Deus não quer que isso aconteça, porque Ele quer ser o único do mundo, o poderosão, o Senhor. Foi isso que a serpente tentou colocar na mente deles. Foi usando essa estratégia, seduzindo eles para uma mentira de que eles se tornariam como Deus, que a serpente tentou seduzir. A serpente tenta Eva e indiretamente tenta o homem a comerem a árvore, contradizendo Deus e lançando uma proposta para eles, que é a proposta da autonomia. A ideia que a serpente está tentando mostrar a eles é: vocês serão donos do seu próprio nariz. Vocês não precisarão mais ficar debaixo da autoridade de Deus, porque vocês serão como Ele. Olha que maravilha! Sermos autônomos, sermos livres para tomar as nossas decisões de acordo com o que a gente quer. Foi assim que a serpente tentou. Foi assim.
E Adão e Eva foram criados por Deus como seres livres. Livres para amar e não amar. Deus ele não programou o homem como um robô, como uma máquina, para fazer tudo o que Deus dissesse, para amar a Deus de um modo frio e calculista. Não. Deus deu a liberdade ao homem e à mulher para amarem ou não amarem, para obedecerem ou não obedecerem. E essa liberdade eles tinham. E diante daquela tentação da autonomia, de escolher a si mesmo, de sentir falta de algo, né? Porque até aquele momento eles não sentiam falta de nada. Percebem? Eles estavam ali vivendo com Deus, vivendo em harmonia com o Todo-Poderoso, andando com Deus, conversando com Deus. Deus ia, habitava no jardim com eles. Era uma comunhão íntima, uma amizade. E eles não sentiam falta de nada. Mas a serpente colocou ali no coração deles o buraco da falta. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Está faltando vocês serem como Deus. Está faltando vocês terem essa autonomia. Está faltando vocês serem os senhores da vida de vocês. Deus afirmou que se comerem dela, morrerão. Mas a serpente sugere, em vez disso, que comer o fruto significava encontrar o caminho da felicidade, da vida, do prazer, da satisfação. E é assim que o destroço começa nas nossas vidas. É quando nós paramos de dar ouvidos à voz de Deus para dar ouvidos a tudo aquilo que vai contra a voz de Deus, a tudo aquilo que quer, teoricamente, o meu bem, né? Não, cara, é pro teu bem isso aí. Não, cara, vai viver a tua vida. Vai curtir a vida. A vida é curta demais para você ficar dando ouvidos ao que Deus tem para dizer. Se joga, meu irmão. Abre o teu coração, vive a tua vida. É a mesma fala da serpente. É a mesma conversinha fiada da serpente. Até hoje. Tentando nos dizer que Deus é um salafrário, né? um enganador, um megalomaníaco que só quer saber de tudo e não quer dividir a sua glória conosco. É assim que Satanás vai tentar nos enganar. E eles acabam não resistindo à tentação. Nem Eva e também nem o seu marido, Adão. Eles não resistem à tentação porque não é simplesmente o fruto em si, mas aquilo que ele pode dar, a autonomia. E olha o que acontece. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, então a tentação aqui ela teve 3 coisas. Ela cobiçou porque parecia gostosa e ela queria satisfazer ali os seus desejos da carne. Ela cobiçou porque parecia atraente aos olhos. Algo bonito, algo belo, algo que parece ser muito apetitoso. E ela cobiçou porque aquilo, a consequência de comer aquilo, era que eles poderiam se igualar a Deus. Desejável para se obter discernimento ou entendimento ou conhecimento. Ou seja, a tentação da serpente, né? Se tornar igual a Deus. Se tornar os mestres da sua vida. E então, aí é que acontece o que deu errado nessa história toda. Eles comem, a mulher come, o homem come, e o mal e o pecado são exatamente... O mal e o pecado que existe hoje no mundo são exatamente o resultado do uso indevido da liberdade lá no início. Esse uso indevido da liberdade trouxe essas consequências para o universo. Já pensou que uma decisão tomada lá no início impactou toda a vida hoje? Todo o universo hoje? Tudo foi impactado por isso. Eles transgrediram ali a única lei que Deus tinha dado, né? É como se Deus tivesse feito uma aliança com eles, uma aliança de amizade, de comunhão, mas Deus colocou uma única cláusula ali de restrição nessa aliança, nesse contrato. Deus diz, vocês não podem atravessar esse limite aqui. Quando eles atravessaram o limite, tudo deu errado. Começou o destroço. De modo
que, no primeiro momento, a serpente parece até sair vitoriosa nessa história, né? E parece até que ela estava certa, porque eles não morrem, olha aí. Eles não morreram, pelo menos não no primeiro momento, não inicialmente. Ou será que morreram? E aí a gente vai ver que uma das coisas nessa história toda que nos leva a refletir melhor sobre nossa vida é que morte pode significar mais do que simplesmente bater as botas, do que simplesmente perder a vida de modo físico. Morte significa mais do que isso. É algo mais profundo. A vida física de Adão e Eva, ela não cessa aqui nesse primeiro instante. Eles não caem mortinho, duro ali no chão. Que nem nos filmes onde a princesa vai lá e come a maçã envenenada e morre na hora, né? Não, o fruto não era a maçã envenenada dos contos de fada. Eles não morrem fisicamente naquela hora, mas eles morrem de uma maneira muito mais profunda. Eles morrem, de fato, de uma maneira muito mais profunda. E aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar, uma caveira, né? Que simboliza morte. Mas a morte deles tem a ver com relacionamento, com quebra de relacionamentos. E eu coloco essa foto aqui para exemplificar melhor. Não sei se está dando para enxergar direito por conta da luz, mas eu vou explicar aqui. Nós fomos criados para nos relacionar. Eu falei isso na semana passada. Deus nos criou para nos relacionar. Tanto uns com os outros, quanto com a natureza criada, quanto principalmente com Ele. Deus não fez um cachorro com essa capacidade de se relacionar com Ele. Deus não fez uma árvore com essa capacidade de se relacionar com Ele. Ele fez os homens. Ele fez o homem e a mulher. Ele fez os seres humanos. Quando o pecado entra no mundo, o pecado separa. Nós fomos criados para ficar unidos, em harmonia, para nos relacionar, mas o pecado, ele traz separação. O pecado, ele traz desordem, ele traz confusão, ele traz desconfiança nos relacionamentos. É isso que o pecado faz. O pecado, ele quebra muito mais do que a gente possa imaginar. Ele rompe relacionamentos. E ele rompe o principal desses relacionamentos. Entre nós e Deus. Imagine uma casa. Imagine que nessa casa existe um pilar principal, uma coluna, que se você derrubar essa coluna, nenhuma outra mais se sustenta. Esse pilar principal é o nosso relacionamento com Deus. Quando ele é quebrado, todos os outros relacionamentos que existem na nossa vida, na esfera da existência, também sofrem, também são impactados. E aqui, essa foto ilustra isso. Aqui é um ser humano que agora, depois do pecado, passa a ter problemas com ele mesmo. Em primeiro lugar, passa a ter problemas com Deus, passa a ter problemas com ele mesmo, passa a ter problema com os outros seres humanos e também passa a ter problema com o mundo criado, a natureza, mas isso aqui envolve vários outros aspectos, política e tudo o que existe na esfera do mundo. O homem passou a ser cheio de conflitos. Essa quebra de relacionamento com Deus quebrou o relacionamento dentro de mim, no meu interior. É uma quebra que os teólogos vão dizer que é a dimensão psicológica do efeito do pecado. Porque agora as pessoas não sabem mais o que são, não sabem mais para que existem. E é por isso que hoje no mundo tem tanta gente com crise existencial, com tristeza profunda, com conflitos internos que a levam à depressão, ansiedade, preocupações exacerbadas, porque as pessoas não sabem mais o seu propósito. Não sabem mais por que estão aqui, de onde vieram. Isso tudo é fruto do pecado que afeta o nosso interior. Mas também existe uma quebra, que é a principal delas, né? A quebra teológica, da dimensão teológica, é a quebra do nosso relacionamento com Deus. Nós morremos espiritualmente e somos separados da amizade com Deus. Lá no texto de Gênesis 3, é porque eu não vou ler, mas depois você pode ler em casa todo. Quando Deus chega no jardim, depois que o homem e a mulher pecaram, o que foi que eles fizeram? Eles tentam se esconder de Deus. Enquanto antes eles estavam perto de Deus, eles tinham a amizade de Deus, depois do pecado, o que é que eles tentam? Fugir de Deus, se esconder de Deus. E é isso que a humanidade está fazendo. Odiando a Deus, se escondendo de Deus. Naturalmente as pessoas não querem Deus. Naturalmente, nós
e já temos essa tendência de viver longe de Deus, separado dos caminhos de Deus. Que é isso que o pecado faz conosco. E não só isso, o pecado atrai a ira de Deus contra nós. Porque Deus, ele não é só o rei que governa, mas ele também é o juiz que condena. E o nosso pecado é uma rebelião contra o Deus que é santo, é uma rebelião contra o rei divino, mas também é a transgressão da lei do justo juiz. Quando a gente transgride a lei no mundo dos homens, a gente tem que pagar por isso. A gente é punido por isso. Agora imagina você transgredir a lei de Deus que criou todas as coisas, criou todo o universo, estabeleceu as regras do jogo. Já pensou? A foto lá do início, né? Aquele peãozinho com a sombra de uma coroa. O que está querendo ilustrar? O peão, o personagem do jogo, tentou se rebelar contra o criador do jogo, contra o rei de toda a glória, contra o rei do universo. Os súditos se virando contra o rei. Foi isso que aconteceu. E agora há inimizade entre o homem e Deus, entre a humanidade e o Senhor Criador. Mas também tem uma esfera onde o relacionamento entre os seres humanos se quebra. E a primeira coisa que acontece quando o pecado, quando eles comem ali do fruto, o homem e a mulher olham para si, se enxergam nus. E o que é que eles fazem? Eles têm vergonha, eles também se escondem e tentam se cobrir. Por que eles não tinham vergonha antes? Porque antes do pecado existia uma cumplicidade tão grande, uma confiança tão grande, que eles estavam nus e não notavam, não percebiam, aquilo não envergonhava. Mas quando o pecado entra no mundo, o pecado traz desconfiança para os relacionamentos. Então agora Adão está olhando para Eva e Eva está olhando para Adão e está desconfiando. Rapaz, se ele ou se ela foi capaz de fazer isso contra Deus, o que ela pode fazer contra mim? E essa desconfiança nos relacionamentos não é só dentro das famílias. Isso acontece no trabalho também. Por que você acha que o seu chefe coloca uma câmera bem grande para te inspecionar o que é que você está fazendo? Porque não há confiança. Porque ele não confia que você vai fazer o seu trabalho direito. Ele acha que você pode matar trabalho. Ele acha que você pode roubar. Há desconfiança dentro dos relacionamentos. E isso é fruto do pecado. Mas também existe uma dimensão onde o pecado afetou o relacionamento do homem com o mundo, com a natureza. E é por isso que o homem hoje destrói a natureza. É por isso que o homem hoje tenta fazer tudo de ruim com a natureza e a natureza responde, né? Com tsunamis, com terremotos, com vulcões em erupção. Tudo isso é fruto do pecado e dessa disputa e desse conflito que existe entre o homem e o mundo. Todos os nossos atos estão manchados agora pelo pecado. A imagem de Deus em nós foi manchada pelo pecado. E é por isso que esses relacionamentos eles foram quebrados. Que a imagem de Deus em nós foi manchada por o pecado. E qual é a extensão desse pecado? Ela atinge todos. Porque todos nós somos descendentes do primeiro casal. E todos nós já nascemos com esse pecado. É como se fosse uma doença genética que a gente vai herdando de pai para filho. Já nascemos com essa maldição encarnada em nossos corações. O pecado quer destruir o mundo e nós somos os atores que usam o pecado para que toda essa violência, para que toda essa guerra que existe, para que toda essa destruição aconteça no mundo. Claro, né? Satanás ele está à solta e ele está querendo, da mesma forma como a serpente lá no início, sabotar a obra de Deus. Mas agora nós também somos os atores dentro dessa existência que usamos o nosso pecado, que usamos aquilo que pensamos, que usamos aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus disse que os maus caminhos, os maus pensamentos, as maldades vêm dentro do coração do homem. A inveja, a imoralidade, a violência, o adultério, tudo vem daqui de dentro. Nós somos influenciados pelo inimigo, mas nosso coração também é mau, é sujo, é perverso. E se você for numa tribo lá nos confins da terra, que talvez nunca tenha lido a palavra de Deus, será que lá vai ter pecado também? Vai.
vai ter pecado. Porque o pecado foi universal. A extensão do pecado, ela atingiu cada homem, cada mulher, cada tribo, cada etnia desse universo. A humanidade sofre com o pecado. E ele vai sendo passado de geração em geração. Já nascemos com ele, mas a cada ato que nós manifestamos, está lá o pecado. Está lá o pecado. Está lá a destruição. E à medida que a palavra de Deus vai se desenrolando, ela vai falando que esse pecado é muito mais grave do que a gente pensa. Porque ele não é só fruto das nossas ações, mas também das nossos pensamentos e intenções. Ou seja, a gente pode pecar só no coração. Por estar mal motivado, mal intencionado. Podemos até tentar fazer alguma coisa que aparentemente é correta, mas se estivermos mal intencionados, isso também vai ser pecado. Jesus vai dizer, por exemplo, que se você simplesmente olhar com um desejo para outra mulher, você já está adulterando com ela. Porque Jesus ele vai estender a gravidade do pecado e vai nos mostrar que não tem a ver apenas com ritos, com ações, mas tem a ver também com aquilo que está dentro do nosso coração. Então você, por exemplo, pode estar fazendo uma caridade, dando uma quentinha para um mendigo. Mas se a sua motivação for, por exemplo, querer se mostrar, querer aparecer, ou querer aliviar um certo peso de consciência, aquilo não serve de nada. Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que se tudo que a gente faz não tiver amor, não vale de nada. Ou seja, se não tiver a motivação do amor, eu posso até dar a minha vida como sacrifício, eu posso dar tudo o que eu tenho para os pobres, mas ainda assim, não vai servir de nada. Entende como o pecado é grave, entende como ele atinge cada aspecto da nossa vida, pensamentos, vontade, emoções, tudo o que a gente expressa está lá, a mancha do pecado. Ele não só se estende pelo mundo todo, mas ele se estende por todo o nosso ser. E por que é tão importante a gente entender tudo isso sobre o pecado? Por que é tão importante? Porque se a gente tiver um entendimento errado sobre quem nós somos, sobre o nosso potencial pecador, nosso potencial destruidor, se a gente tiver um entendimento errado sobre isso, sabe o que vai acontecer? Por exemplo, as leis serão diferentes. Porque as pessoas não vão entender ao certo, diferenciar o que é o certo e o errado. Então você vê, por exemplo, um absurdo aí que eu vi recentemente na internet. Alguns políticos aí de certo partido querendo aprovar uma lei que descriminaliza o furto. Já pensou num negócio desse? Então você pode furtar alguma coisa de alguém, e aí eles querem colocar um limite lá, né? E dizer assim, não, se o prejuízo for até tanto, isso não é crime. Loucura, né? Mas sabia que já existe? Lá nos Estados Unidos, tem um estado lá, se eu não me engano é a Califórnia, já existe uma lei que se você furtar e o prejuízo for até $950, se eu não me engano, você não é criminalizado por isso. E aí esses dias eu estava vendo uma moça numa loja lá de óculos escuros, pegando uma sacola e simplesmente botando um bocado de óculos dentro da sacola e saindo correndo. E uma pessoa filmando ali. A pessoa não foi presa. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais o que é certo e errado. Porque não tem um entendimento correto da nossa natureza pecaminosa. Nós vamos confundir o que é bem e o que é mal. E aí a gente vai construir essa sociedade permissiva, sem referência, relativista, que vai caminhar para a destruição. A gente não vai educar os nossos filhos direito. Porque o nosso filho vai começar a fazer birra, vai começar a fazer coisa errada, a gente não deixa o bichinho, né? Ele vai se criando. Vai se criando, vai ficar um monstro no futuro, né? Ficar um monstro no futuro. Por isso que é importante sabermos, entendermos tudo isso sobre pecado, tudo isso sobre a natureza humana. E como é que a gente entende melhor? Sabe como é que a gente entende melhor? Sobre o nosso pecado, sobre a nossa natureza humana? Quando a gente conhece melhor a Deus. Quando a gente conhece melhor a Deus, nos conhecemos melhor também. Agostinho, um grande teólogo aí do passado, e também
Calvino também vai citar isso lá no início das suas Institutas. Ele vai dizer o seguinte: quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. Não é à toa que o apóstolo Paulo, né, já depois de muito tempo de relacionamento com Deus, ele olhou para si e disse o quê? Eu sou o maior dos pecadores. Não é à toa que o profeta Isaías, diante de uma grande visão do Rei, do Senhor, do Deus Altíssimo, ele olhou para dentro de si e ele disse o quê? Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece de nós mesmos e do nosso pecado. Mas não é um conhecimento assim só de informação, gente. Porque eu posso seguir uma pessoa no Instagram, eu posso ser fã aí de alguém no Instagram, seguir a pessoa, saber tudo da vida dela. Mas eu tenho um relacionamento com ela? Não tenho. Eu sou próximo a ela? Não sou. Isso pode acontecer com Deus. Você pode saber muito sobre Deus. Você pode ter todas as informações sobre Deus, saber muito sobre a Bíblia, mas você não conhece a Deus. Porque você não está perto de Deus. Você não tem comunhão íntima com Deus. O verdadeiro encontro com Deus tem a ver com essa comunhão. Quando a gente tem esse verdadeiro encontro com Deus, a gente pode olhar para dentro de si e entender a gravidade do nosso pecado. Porque é contra um Deus que é santo e justo. Agora, para a gente caminhar aqui para o final. Game over para a humanidade, né? Quem é aí dos jogos, aí, fã dos jogos, sabe o que isso significa, né? Será que acabou? É o fim da humanidade? Será que a história acaba aqui com esse maldito pecado entrando no mundo e trazendo toda essa destruição? Game over para a humanidade? Ou será que Deus conseguiu resetar? Será que Deus conseguiu dar um novo rumo para a história? Deus consegue, no meio dessa tragédia inteira, dar uma pontinha de esperança para a humanidade. E ele fala lá em Gênesis 3, versículo 15. Ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa o homem e a mulher, diz que a mulher vai dar luz com dificuldades, diz que o homem vai agora trabalhar com mais dificuldade, porque a terra vai agir contra ele, trazendo cardos e abrolhos, trazendo espinhos, e vai ser mais difícil dele cultivar a terra. Mas ele também lança uma maldição sobre a serpente. E ele diz para a serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Esse descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E você, serpente, ferirá o calcanhar dele. Que promessa é essa no meio do caos? Deus promete um descendente da mulher, um salvador que iria eliminar a serpente, que iria destruir, ia pisar na cabeça da serpente. Ele ia sofrer um pouquinho também. Um pouquinho? Parece, né? Porque ele está falando de ferir o calcanhar. Mas ele traria vitória. Ele iria destruir o inimigo. Ele iria trazer um novo rumo para a história. E é exatamente por conta dessa promessa que a gente pode ter esperança de que não é game over para a humanidade. De que não é o fim da história. A história está apenas começando. E assim como nos filmes, né? O conflito chega, mas no final o conflito é resolvido, não é verdade? Deus também resolveu esse conflito. Deus também deu uma solução para esse problema miserável do pecado no mundo. E sabe quem é esse descendente aqui que ele está falando lá no início? Lá no início da palavra, lá em Gênesis, essa é a primeira promessa. É o que a gente chama de proto-evangelho. Sabe por quê? Porque esse descendente aqui é Jesus Cristo. E ele já veio há 2000 anos atrás, um pouco mais do que isso, para se sacrificar, para ser ferido no calcanhar, para ser morto por alguns dias, mas depois ressurgir triunfante, humilhando a serpente, destruindo os poderes do mal. Por enquanto ainda não de uma vez por todas, mas ele o fará no futuro. Mas para nos dar a esperança de que agora o mundo está indo caminhando no rumo certo. Cristo Jesus, o Salvador prometido. É nele que a gente precisa confiar. E a partir dos próximos episódios, a gente vai ver que o homem e a mulher tiveram que ser
sair do jardim e agora enfrentar um mundão incerto, cheio de perigos. Um mundão agora cheio de confusão, conflito e caos, mas sempre com aquela pontinha de esperança no coração. Deus prometeu o Salvador. E essa promessa foi passando de geração em geração. E essa fé foi passando de geração em geração. Até que nasceu em Belém aquele que viria a ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então não é o fim da história. Não é o fim da história. Tem mais vindo por aí. E eu encerro de vez aqui perguntando, mas por que Deus permitiu essa confusão inteira? Você já parou para pensar? Você já parou para perguntar isso? Por que Deus permite o pecado? Ele não é o Deus Todo-Poderoso, que já sabia tudo o que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa por Adão e Eva. As minhas criaturas se voltando contra mim. Vocês acham que Deus ficou surpreso? Deus já sabia de tudo. Esse parênteses aí já estava no roteiro de Deus. Essa queda, essa confusão, esse caos já estava no roteiro de Deus. Você já parou para perguntar por que tem conflito nos filmes? Não fica mais emocionante, não? Um filme que é tudo bem bonzinho assim, tudo dando certo, né? Tudo em harmonia, não tem vilão, não tem confusão, não tem caos, é todo mundo vivendo feliz, do início ao fim, felizes para sempre, do início ao fim. Você assistiria um filme desse? Eu não assistiria, não, é sem emoção, é sem graça. Pois foi algo parecido que Deus tentou fazer, ele tentou dar emoção ao negócio. Porque dentro da emoção, aquilo vai trazer mais glória para o diretor. Quando você assiste um filme onde existe uma reviravolta, que a gente chama de plot twist, né? Você está aqui, está tudo dando errado, aí tem uma reviravolta. A confusão agora é organizada. O conflito é solucionado. E aquilo migra para o felizes para sempre, né? Você fica com aquela, caramba, que filme massa, meu irmão. Eu quero assistir mais, eu quero assistir outras coisas desse diretor. Da mesma forma, quando a gente vê a reviravolta no mundo, homens pecadores que se rebelaram contra um Deus santo, e esse Deus foi atrás dessa humanidade podre, perversa, derramando e entregando a ela o seu maior presente, o seu filho, a vida do seu filho, para fazer agora um novo povo, um povo que ama ele, um povo que se devota a ele, um povo que vive de acordo com a vontade dele agora, cumprindo o propósito inicial de um reino de paz, um reino de amor, um reino de harmonia. Isso é muito mais emocionante. Isso traz muito mais glória para Deus. E Deus, ele é apaixonado pela sua glória. Foi exatamente por isso que ele permitiu o mal no mundo, o pecado no mundo. Cenas para os próximos capítulos. Espero que você possa estar aqui conosco também para podermos ouvir aí a continuação dessa grande história, tá bom? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria fazer uma oração, agradecer. Maravilhoso Pai, quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque o Senhor trouxe solução para o problema do mundo. O Senhor não deixou que o final da história fosse esse final triste, melancólico, esse final de destruição. O Senhor não deixou que a nossa história tivesse um ponto final com o pecado. O Senhor prometeu algo mais. O Senhor é um roteirista que traz essas emoções, mas no final das contas vai resolver todo esse problema. Já começou a resolver, por meio do teu Filho Jesus Cristo, se entregando naquela cruz para perdoar os nossos pecados, assumindo o nosso lugar. O teu Filho que foi aquilo que nós deveríamos ser, obedientes a tudo, obedientes à tua palavra, vivendo na dependência do Senhor. Ele foi o nosso maior exemplo, porque nós queremos a autonomia, nós queremos a independência, mas o teu Filho viveu debaixo da tua autoridade, do teu poder e cumpriu a missão de se entregar, de morrer, para não ser simplesmente um exemplo, mas para ser exatamente o caminho e a vida que nós precisamos para estar contigo. Ó Deus, nos ajuda a entender isso, nos ajuda a perceber na tua palavra o que tu queres de nós, encontrar o nosso lugar nessa grande história. Que os próximos capítulos, ó Deus, sejam empolgantes, que os próximos capítulos
sejam, ó Deus, a tua palavra proclamada a nós, sejam edificantes para nós e sejam para a tua glória. Em nome de Jesus que eu oro, pedindo também a tua bênção para o retorno aos nossos lares, para o início da nossa semana. Em nome de Jesus. Amém.